Hello, guys. How's everything? Nice. Good. Hoje vamos ver sobre os conditionals, tá? Chamado também de if clause, orações com if, oração com se, né? As condições, né? Esse vídeo é bem interessante porque vamos usar coisas do que a gente acabou de ver agora, né? Do futuro, do will, né? Nós vamos ver alguma coisa também sobre would, né? E é isso aí, tá? É bem interessante, bem legal e espero que vocês entendam legal essa aula, tá? Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, tá? Que vocês dessem um like se gostarem do vídeo, compartilhar com as pessoas e também acionasse o sininho ali para poder receber notificação quando tiver um vídeo novo, tá bom? Então, espero que vocês gostem, que vocês entendam, né, direitinho aí sobre o conditionals, if clauses. Vamos a eles? Ok. Primeiro nós vamos ver o que é o would, tá ok? Nós tínhamos o will, agora o would, né? Então vamos ver o que é isso. O would seria como se fosse no português o futuro do pretérito, tá bom? O would seria o ria, tá? O ria, estudaria, correria, nadaria, tá? Gostaria, tá bom? Então como é que é formado esse would, que a gente chama de simple conditional, né? Condicional simples, né? Então temos ali o sujeito, would mais verbo, tá? O verbo no infinitivo sem to ou na verbo na forma básica. Então é fácil também, né? Muito parecido com o will lá, o mesmo esquema, né? A estrutura é a mesma, só que em vez de colocar o will, a gente coloca would. Então eu falo, I would study, eu estudaria. She would study, ela estudaria, tá? Bem tranquilo. Temos conditional continuous, né? Que é o sujeito mais would, mais be, mais verbo, mais ing. Então seria I would be studying, né? Eu estaria estudando. She would be studying. Ela estaria estudando. Beleza? The conditional perfect, temos o condicional perfeito, né? Que é o sujeito, o would, o have e o past participle, que é o particípio passado. Então, lembrar desse particípio passado? Se ele for regular, verbos com ed, mas aquelas regrinhas que nós já vimos lá atrás, tá? Lá no present perfect e também no simple past. E se esse past participle aí não for regular, ele vai estar naquela listinha dos verbos irregulares, né? A terceira coluninha, tá bom? Então vamos ver aí, ó. I would have studied. Eu teria estudado. She would have studied. Ela teria estudado. Beleza? Notar que as formas be, have, no continuous e no perfect são invariáveis. Beleza? Vamos agora então ao que interessa mesmo, né? Que é os conditionals, propriamente dito, tá? Então nós temos aqui alguns tipos de conditionals, tá? Nós somos, na verdade, são 4. Nós temos aqui, que a gente chama, né? Vocês vão ver em alguns lugares é escrito como zero conditional, que é condicional zero. Fala de situações que frequentemente são consideradas verdadeiras, são fatos, né? E as que podem tornar-se ou não verdadeiras. Olha como é que é a estrutura. If, né? Depois do if. O if significa se, tá, gente? Condição se, tá? Existe whether também, tá? Weather, tá? Mas não é weather de tempo, não, tá? Ele é W-H-E-T-H-E-R, que é mais formal, tá? Usa na Inglaterra, uma coisa mais formal, você usa weather. Mas vamos deixar o if aqui, que é mais comum, tá bom? If, depois do if, eu tiver presente simples, do outro lado, na outra oração, vai estar no presente simples também. Então vamos ver aqui, ó. If I get up late, I miss the class. Se eu levanto tarde, eu perco a aula. Entendeu? Não é uma situação verdadeira? Não é? Olha lá para você ver, ó. Uma conclusão lógica, né? Se eu levanto tarde, eu perco a aula. Se eu levanto tarde, eu perco o ônibus. Entendeu?
Então, depois do if, eu tenho ali, ó, né? Simple present, aqui, ó, get up, né? Tá no presente simples, né? Poderia ser verbo to be também, no presente, tá? Não tem problema não, tá, gente? I miss the bus. Então, ó, depois do if, simple present. Na outra oração aqui, também tem simple present, tá bom? If the water gets to 100 degrees, it boils. Se a água chegar a 100 graus Celsius, ela ferve. Né? Uma verdade universal. Ok? If the water gets, né? It, aqui the water, né? Então gets, tem que colocar esse Szinho, nós já vimos lá no simple present, né? Continua o mesmo esqueminha. Então, simple present, it boils, né? Ela ferve. Tá bom? Aqui, gente, eu posso inverter a oração com if. Nesse caso, elimina-se a vírgula que separa as duas orações. Eu posso inverter aqui, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, I don't sleep if I drink coffee. Eu coloquei o if depois. Poderia ser também, if I drink coffee, vírgula, né? Comma, vírgula, tá? Vírgula em inglês é comma. C-O-M-M-A, C-O-M-M-A, tá? Então, if I drink coffee, vírgula, I don't sleep. Ou posso escrever, I don't sleep if I drink coffee. Não coloco vírgula aqui quando o if está depois, tá bom? Eu não durmo se eu tomar café. Se eu tomar café, eu não durmo, tá na mesma. Tá bom? Então, esse aqui é o zero conditional. Vamos para o próximo. First conditional. As frases condicionais do first conditional são utilizadas para indicar uma condição que pode acontecer e um resultado provável. Olha a estrutura. Eu tenho o if, depois do if eu tenho no simple present, tá? Mesmo esqueminha o simple present. Só que depois, na outra oração, eu vou ter o simple future, o will, tá? Mais verbo. Ok? Lembra que a aula passada, né? A aula passada nossa, o vídeo passado, foi sobre future, né? Então, tranquilinho aí. Olha o exemplo. If it's sunny, we will swim. Se estiver ensolarado ou se estiver com sol, né, nós nadaremos, nós iremos nadar. Pode falar assim também, tá? Então, ó, depois do if, eu tenho presente simples, simple present, né? Tem aqui o to be, né? E do outro lado, na outra oração, eu vou ter o auxiliar do futuro will mais o verbo na forma básica, tá bom? Depois do if I study hard, I will pass the exam. Se eu estudar muito, né? Eu passo no exame. Então, depois do if, tem o simple present. Depois, na outra oração, eu vou ter o will mais verbo. Ok? Então, esse é o first conditional. Então, o first conditional é como? Depois do if, eu tiver o simple present. Na outra oração, eu tenho o will mais verbo. Beleza? Joia. Second conditional. As conditional sentences do second conditional indicam uma hipótese e um resultado provável. Olha como fica a estrutura. Se depois do if eu tiver simple past, tá? Do outro lado eu vou ter um simple conditional. O que é o simple conditional? É o would, ou could, ou might, mais verbo. Tá bom? Tranquilo? Joia? Então, ótimo. Então, eu tenho aqui, ó, if he studied, né, passado, né, more often, he would get higher grades, tá? Se ele estudasse com mais frequência, ele teria notas mais altas, tá? Então, depois do if, eu tenho aqui, né, o verbo no passado, depois do if tiver verbo no passado, do outro lado eu vou ter would, ou could, ou might, mais verbo, would get. Lembra que a gente viu aqui no começo do vídeo sobre o would? É exatamente isso. Tá certo? Então, se ele estudasse com mais frequência, ele teria notas mais altas, né? Olha lá, uma hipótese, não é? Estou criando uma hipótese aqui, um resultado provável. Se ele estudasse com mais frequência, ele teria notas mais altas, tá? Ele conseguiria notas mais altas também. Nas conditional clauses, a forma were é usada para todas as pessoas, inclusive as terceiras do singular, caso utilizarmos o verbo to be no passado. Então, o correto do verbo to be no passado, que nós já vimos no vídeo anterior, em vídeos anteriores, é com I, he, she, it, eu uso was.
We, you e they eu uso were. Nesse caso aqui das condicionais, se tiver verbo to be no passado, todas as pessoas eu uso were. Tá certo? Isso aqui é uma coisa do conditional. Então, por exemplo, if I were you, I would buy that car. Se eu fosse você, eu compraria aquele carro. Então aqui, ó, I were you, ok? Não seria I was you, entendeu? Por causa do condicional. No condicional tem essa regrinha aqui que o were é usado para todas as pessoas. Tudo bem? Ok. Third conditional. Frases condicionais do third conditional são utilizadas para indicar condições irreais no passado e um resultado provável. Observe a seguir a estrutura. Depois do if, eu tenho past perfect, né? Do outro lado, eu vou ter um conditional perfect, que é o would, o have, mais o past participle. Tá bom? Nós vimos aqui no começo do vídeo também, tá? Que seria o condicional perfeito, né? O condicional perfeito é o would, mais o have, mais o participio passado, tá? Então, o que é aquele past perfect? É o had mais o participio passado, o past participle, tá? Isso que é o past perfect. Nós já vimos numa aula também lá atrás sobre o past perfect, tá? Aula 19, se não me engano. If I had arrived 5 minutes earlier, I wouldn't have missed the meeting. Se eu tivesse chegado 5 minutos mais cedo, eu não teria perdido a reunião. Olha para você ver. Condição irreal no passado, né? Um resultado provável, né? Poderia ter acontecido. Se tivesse acontecido tal coisa, aquilo teria acontecido, né? Então, se eu tivesse chegado 5 minutos mais cedo, eu não teria perdido a reunião. They would have traveled if the rain had stopped sooner. Aqui eu inverti, tá? Inverti a frase aqui, que dá na mesma coisa, como eu falei para vocês, né? Então, tá assim, ó. Eles teriam, tá? O would mais o have aqui é o iria, lembra? Teriam viajado se a chuva tivesse, o had aqui, né? Tivesse parado antes, parado mais cedo. Tá bom? Então, os exemplos mostram que o passado perfeito na oração com if indica uma ação passada irreal ou hipotética, uma hipótese. Então, vamos tratar sobre hipótese, eu uso o third conditional. Beleza, gente? Vamos em frente. Conditional sem if. Então, vamos ver que existem condicionais também sem if. Então, conditional sem if. Vamos ver como é que se usa aqui. Outra maneira de formar frases condicionais é utilizando a palavra unless ou locuções como provided that, as long as, in case, etc. Observe alguns exemplos. Para o zero conditional, pode-se utilizar when no lugar de if. Tá? Por exemplo, if you read a lot, you improve your vocabulary. Se você lê muito, você melhora seu vocabulário. When you read a lot, you improve your vocabulary. Quando você lê muito, você melhora seu vocabulário. Tá ok? Tranquilo? Então eu posso usar esse when também. Existe essa possibilidade. When, o provided that, as long as, in case, tá? Então existe também no condicionais sim. Senão a gente acha que o condicional só existe com if. Não, não necessariamente, tá? Existem outras situações que a gente pode usar também. Exercises. Vamos ver exercícios, tá bom? Para a gente treinar aqui e ver se a gente realmente entendeu. Let's go! Complete com o tempo verbal adequado do verbo entre parênteses. Letter A. They will stop talking if you, them too. E para usar o verbo as. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos olhar aqui, ó, nessa oração aqui, nós temos esse will aqui, ó, não está escondidinho aqui a abreviação do will mais verbo. Se é o will mais verbo, é o first conditional. First conditional, o que eu tenho que colocar depois do if? Simple present. Simple present, ask. Porque com you, o verbo fica na forma, né, básica, forma normal. Então, ask. Né? Tudo bem? Aqui então, ó. They will stop talking if you ask them to, né?
Eles irão parar de falar se você pedir a eles. Tá? Se você pedir a eles. Ou perguntar a eles, né? B. If you had told me, eu tenho que usar o verbo have. Então, olha bem isso aqui, gente, porque isso aqui é muito, muito, muito importante. A gente tem que prestar atenção aqui nesse had. Olha aqui o had. You told, que é o que? O past perfect. O que é o past perfect, né? Está usando aqui depois do if past perfect. Eu vou usar o que? O third conditional, que a gente acabou de ver, né? O que eu tenho que colocar aqui? Would have, mais o participio passado desse verbo aqui, ó. Então é would have helped, porque ele é regular. Então o que eu sempre é de. Se você me tivesse dito, eu teria te ajudado, tá? Se você tivesse falado comigo, né? Eu teria ajudado, eu teria te ajudado. C. If you, smart, you would buy that house. To be. Então, would mais verbo. Se eu tenho would mais verbo, significa o quê? Que do outro lado eu vou ter que ter simple past. A oração if mais simple past, would mais verbo, né? É o que? Um second conditional. Pode olhar lá, tá? Então, nós aprendemos que o verbo to be, no passado, é o were para todas as pessoas. Não foi isso? Olha lá, então. If you were smart, you would buy that house. Se você fosse esperto, né, fosse inteligente, você compraria aquela casa. Tá? Vamos lá, D. If you go now, opa, depois do if eu tenho simple present, do outro lado eu posso ter duas situações. Zero conditional, que é simple present, ou first conditional, que é o will mais verbo. Então, coloquei as duas situações aqui. If you go now, they will cry. If you go now, they cry. Se você for agora, eles irão chorar, ou chorarão. Se você for agora, eles choram. Ok, gente? Então pode ser essas duas situações. E, if you had been there, it... Ó, de novo o esquema aqui, gente, ó. Had been, né? Past perfect. Igual aqui, ó. Had told, né? Past perfect. Se tem past perfect, do outro lado eu tenho que ter would have, mais o participio passado desse verbo aqui, que é só por ed. Tá? Então, o que acontece? Tem um not aqui. Então, eu vou ter que fazer a negativa. Onde vai esse not? Depois do would. Tá? Então, wouldn't have happened. Tá? Se você tivesse estado lá, não teria acontecido. Isso não teria acontecido. Se você estivesse estado lá, isso não teria acontecido. Tá? Hipotético. Então, third condition. E para terminar isso aqui, ó, F. If I, né? Lembra do verbo to be? Então nós temos aqui, ó, would mais verbo, would mais verbo, o mesmo esquema que da letra C. You would mais verbo, tá? Significa que tem passado simples. Passado simples com to be é were. If I were you, I'd go out now. Se eu fosse você, eu sairia agora. Ok? Vamos lá. I have gone if received. Então vamos ver qual que eu uso. Ó, eu tenho um have aqui, o participio passado. Se eu tenho have aqui, participio passado, o que eu tenho que usar aqui do lado de cá? Would. E do outro lado, eu tenho o participio passado e tenho que usar o had. Então qual que sobrou aqui, gente? Would have. I would have gone if I had received your letter. Né? Eu teria ido se eu tivesse recebido sua carta. Aqui, eu tenho um would mais o verbo. Mas como é que eu sei que é would? Porque o verbo aqui está na forma básica. Ó. Ele não está com ed. Se fosse ed, seria um had. Mas não é. É would porque tem o verbo na forma básica. Se é would e tem verbo na forma básica, eu tenho que usar simple past aqui. Tá? O simple past aqui poderia ser lived e poderia ser left. Os outros não encaixariam. Tá? Lived não encaixa porque é morou, viveu. E aqui é saiu. Então, qual que sobra aqui? Left. Tá? Você pegaria o trem se você saísse mais cedo. Se não você vivesse, morasse mais cedo, não dava certo. Então, lived não daria certo por isso. Ok? Vamos. Tá quase terminando, gente. If he, né, thirsty, he'd drunk
have drunk some water. Então esse aqui, ó, tem um would. Ah, mas por que é um would? Ó, porque tem um have e um participio passado. Então se é would, have, participio passado, do lado de cá, depois do if, tem que ser o had e o participio passado, que é o past perfect. Aí, ó. Fechou. If he had been thirsty, he'd have drunk some water. Se ele tivesse estado com sede, ele teria bebido um pouco de água. If Ted another sandwich, he will be sick. Então tem o will mais verbo. Will mais verbo eu tenho que colocar o quê? Simple present aqui. Simple present não pode ser will, não pode ser ate, não pode ser had eaten. Ou é it ou é eats. Mas qual dos dois eu vou ter que usar? It's. Por quê? Porque Ted é he. Terceira pessoa no simple present, eu tenho que acrescentar esse s. Tem a aulinha lá do simple present explicando essas particularidades, tá bom? Quem quiser só dar uma olhadinha lá. Beleza? Se o Ted comer outro sanduíche, ele ficará doente. Beleza? Guloso. Para terminar, gente, ó, terminando agora, tá? No one já não é negativa? Ninguém. Negativa, né? No one. If you'd not shouted. Então, esse desenho aqui é um had. Mas por quê? Porque aqui eu tenho um participio passado, ó, com ED, tá? Então, é had not shouted. Então, se é had e participio passado, então eu tenho que usar would, have e verb no past participle. O que acontece aqui? A única solução que teria aqui seria be ou ir, né? Would, have e participio passado. Mas qual dos dois? Esse ou esse? É o de baixo, gente. Por quê? Porque já tem negativa, senão ia ter duas negativas. O no é negativa e o would é negativa. Tá certo? Então, ninguém teria ouvido se você não tivesse gritado. Senão fica ninguém não teria ouvido, ninguém não dá certo. Tá bom? Então, tomar cuidado com isso, tá? Pegadinha. Para terminar, number 7, tell him that if he, more polite, he would join our group. Would mais verbo, tem que ser simple past aqui. Simple past aqui, qual que eu vou usar? Were. Ah, por que não é esse had, né? Diga a ele que se ele tivesse mais educado, tudo estranho, né? Se ele fosse mais educado, ele se juntaria ao nosso grupo. Tá bom, gente? Terminamos por aqui, então, esses conditionals, né, if clauses, né? Foi bem longo, né? Mas precisava explicar tudo isso, tá bom? Espero que vocês se inscrevam aí no canal, que vocês deem um like se gostaram, que vocês compartilhem com as pessoas. E se quiserem acionar o sininho também, acionem aí para poder receber vídeo novo cada vez que sair. Ok? Bye bye, be safe. See you guys.